Bom, então esse aqui é o primeiro vídeo de uma série que eu estou fazendo sobre conectividade. Então, como que eu faço para pegar os dados aqui do meu chão de fábrica e levar eles até o MindSphere? Então, o primeiro vídeo vai ser sobre como fazer isso utilizando os blocos do MindConnect FB, que são os blocos de 1500. Então, esses blocos eles estão disponíveis aqui no site do suporte. É só se cadastrar e fazer o download aqui das bibliotecas. Porém, nós temos que ter um cuidado de utilizar a versão de firmware 2.5 ou superior, no caso que eu estou usando a 2.6, porque ele nos permite usar uma biblioteca que foi criada que facilita muito na hora de fazer a conexão. Então, com isso, trabalhar sempre no chip portal V15.1 ou no V16. Então, para a configuração de hardware é bem tranquilo. O que você precisa fazer é trabalhar aqui com um roteador. Então, eu já habilitei ele aqui, o meu router. No caso aqui, seria um modem de internet que você teria aí na sua bancada. Depois, trabalhar também com um NTP Server, ou seja, todos esses dados que nós fomos enviar para a cloud, eles vão precisar de um timestamp. Então, eles vão ter que ter uma estampa aí do tempo certinho, para que esse dado tenha um valor no tempo, né? Não seja só um dado jogado lá em cima. Então, no meu caso aqui, eu estou utilizando 3 servidores públicos aqui. Se você tiver um disponibilizado pelo seu TI, melhor. Se não, utilize um servidor NTP público. E também, no caso, nós temos a configuração de DNS. Então, a gente vai fazer uma comunicação do PLC com a nuvem através do próprio endereço da nuvem. Para isso, para ele conseguir resolver esse endereço e ter o IP, ter o acesso ao IP dela, a gente precisa do servidor DNS. Não é possível fazer uma comunicação diretamente com o IP do cloud, tá? Então, tem que ter essa configuração também. Então, no meu caso aqui, o meu PLC até o momento ele está vazio. Eu só coloquei aqui um programinha para simular alguns dados, para que a gente consiga trabalhar. Então, o primeiro passo aqui que a gente tem que fazer é importar essa biblioteca que eu já fiz o download lá do site do suporte. Então, eu venho aqui no meu Global Libraries e vou aqui em Open Global Library. E vou importar aqui, pode ser como read-only mesmo. Então, agora eu tenho aqui todos os tipos utilizados, as UDTs, quanto os blocos que foram criados aí para nos auxiliar. Então, você pode ver que tem bastante bloco. Pode importar tudo aqui. Então, vou trazer aqui meu Program Blocks e ele vai começar a instanciar esses blocos. Então, ao final, o que você consegue ver aqui, ó, eu tenho todos os meus blocos, o MCFB Library, e ele também trouxe para mim alguns data types, que seria o type configuration e o type data source. E eu tenho aqui também duas tag tables, que a gente pode importar aqui também. Bom, importados os blocos, agora a gente vai importar a outra biblioteca. Então, lembra lá que eu falei, eu vou fechar esse cara aqui, que eu falei que tinha uma biblioteca que nos ajudaria melhor. Então, qual que é a ideia aqui? Esses blocos, você tem que trabalhar com eles numa máquina de estados e a cada 1 hora você tem que renovar um token de conexão com a nuvem. Então, essa foi a primeira versão que foi liberada dos blocos. Essa é uma versão bem complicada de você ter que fazer toda essa lógica. E agora a gente tem um cara chamado MindSphere Handler, onde foi implementada toda essa lógica e você só utiliza ela. Então ficou muito mais fácil de utilizar. Então a recomendação, e até com base no que eu estou usando nesse vídeo, é utilizar esse cara aqui que já está tudo pronto. Então importa ele também para a nossa biblioteca. E só instanciar esse bloco e pronto. Você não tem que se preocupar mais em se preocupar com toda essa conectividade, de renovar token e tudo mais. Então eu vou agrupar ele aqui. Então olha como é simples de utilizar. Puxar ele. Então vocês podem ver que tem toda essa série de blocos aqui, MC Collect Data Source, Collect Data Value, Communication, todos eles vão ser chamados por esse bloco. Então tudo que eu tenho que fazer agora é instanciar um único bloco. Então vou deixar ele ali mesmo, com o nome padrão, E agora eu só vou ter que alimentar esse bloco. Como que eu faço isso, Então eu vou adicionar aqui uma DB, que vão ser os meus mind commands.
Então, meus mind commands, uma DB do tipo global. Então, o que ela vai ter? Vamos colocar aqui um enable. Vamos colocar aqui um send data source. Então, o que seria esse send data source? Ele seria, quando você tem lá no Mindsphere, você vai ter uma estrutura de dados a serem enviados. Então, essa estrutura vai ter toda a parte de informação do seu dado. Seria um dado do seu motor, um dado da sua válvula, que tipo de dado que ele é, real, inteiro, int e tudo mais. Então, você tem que preencher, melhor, quando essa variável for para 1, ele vai pegar e vai atualizar. Então, suponha que você tem uma determinada estrutura de dados que você está enviando, com seu dado de motor, dado de válvula, dado de um tanque, e aí o seu processo ele muda, ou aqueles dados passam a não ser mais importantes, ou novos dados passam a ser importantes para você. Quando esse dado ali for para 1, ele vai atualizar essa interface lá na nossa cloud. O sampling interval é o tempo de aquisição desses dados. Então, no meu caso, ali eu coloquei 10 segundos. Não é necessário um tempo tão grande, tão curto assim, né, melhor dizendo. No meu caso, eu estou usando esse tempo porque vai ficar mais visual ao final ali do vídeo, conseguir ver o dado se atualizando em tempo real. Mas numa aplicação real, a gente só precisaria utilizar tempos aí na casa de minutos, talvez. Ainda mais se forem dados que não se alteram tão rapidamente, porque o tipo de cobrança feita pelo Mindsphere é em cima do uso de dados que você faz. Então, você levar um grande volume de dados num curto período de tempo pode acarretar num custo um pouco mais elevado. Então, eu terminei de fazer aqui a minha DB. Eu vou voltar ali e vou simplesmente abastecer esse meu bloco. Então, ali clicando e arrastando. Então, vocês podem ver que é uma interface bem simples. Então, finalizado. Vocês podem ver que é bem simples. Enable, ele habilita a comunicação com o Mindsphere. Send new data source, ele vai mandar o novo data source, caso ele seja atualizado. Sempre interval é o tempo de aquisição de dados. Então, a cada 10 segundos, por volta de 10 segundos, ele vai fazer uma aquisição de dados e começar a bufferizar para poder enviar depois. O status. Então, se tiver algum tipo de erro, né, durante essa comunicação, o status aqui mostra para a gente qual foi esse erro para a gente poder investigar melhor. O busy quer dizer que ele está realizando o envio dos dados. O done quer dizer que ele terminou. E o onboarded quer dizer que o nosso dado foi, ou melhor, que o nosso dispositivo foi embarcado, nosso dispositivo foi cadastrado corretamente no Mindsphere. Então agora ainda tem toda essa configuração aqui na lateral. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar um novo grupo aqui, só para a gente poder se organizar um pouquinho melhor, porque senão daqui a pouco já vou povoar isso aqui com um monte de DBs. Então eu tenho que adicionar agora 3 novas DBs. Então a primeira DB que eu vou adicionar é uma DB do tipo MCFB Type Configuration. Então, seleciono aqui no tipo dela e eu posso colocar aqui DB underline Type Configuration. E vou adicionar aqui, pode deixar em automático mesmo a numeração. E ele adicionou para mim. Então, ele já me trouxe aqui as informações. Essas informações, então, quando a gente for cadastrar o dispositivo no Mindsphere, nós vamos gerar ela na nuvem. E aí eu vou trazer as informações aqui de baixo. A única que eu vou preencher é a informação aqui primeiro de conexão. Então, utilizando um bloco de comunicação chamado TCOM, eu tenho que passar qual que é o ID de comunicação. No caso aqui eu só tenho um PLC, tem que ser um ID único que não esteja sendo usado, né? Como eu só tenho um único PLC aqui, eu vou deixar ele como 1. E os dados aqui nós vamos gerar depois no Mindsphere, depois a gente traz aqui de volta para poder continuar preenchendo. Então, vou pegar essa DB e jogar também no meu grupo ali de DBs. Então, criada a minha DB, eu posso simplesmente vir aqui e já colocar ela aqui no meu configuration e associar ela aí. Então, agora eu vou adicionar mais uma DB. Então, add new block. E agora,
essa DB é uma DB global, onde vai ter o meu data source. Então, o meu data source model. Essa DB é a DB onde eu vou ter toda a parte de configuração dos meus dados. Então, a gente vai criar essa DB nova. E como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso a partir de um vetor. Então, eu vou vir aqui, vou adicionar um nome para ele, por exemplo, Data Source Model. E eu vou fazer um vetor. Então, eu tenho que botar aqui Array. E aí vem aqui, é de 0 a 199. Então, eu vou ter 200 tipos de variáveis diferentes que eu posso enviar aqui nesse único vetor, que vai ser do meu MCFB. Vamos expandir um pouquinho aqui. MCFB Type Data Source. Deu ok, ele criou para mim. Então, vamos investigar um pouquinho esse Data Source, como é que ele é. Então, vocês podem ver que aqui ele tem toda a configuração. Então, ele vai me pedir um ID. Então, suponha que você trabalhe com números para identificar as suas variáveis, porque fica mais fácil de fazer a manutenção na planta. Eu vou botar, por exemplo, aqui o meu ID 01. No meu Data Source Name, qual que seria a fonte de dados, né, a fonte desses dados. Então, por exemplo, eu estou trabalhando só com dados do meu motor, por exemplo. Ou só com dados da minha válvula, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui a minha válvula. O meu data point name, então, por exemplo, contador ciclo. Ou seja, ele vai contar quantas vezes a minha válvula foi acionada. Aí o tipo dela, então no meu caso aqui vai ser um int, né, porque é um contador. E o data point unit, ou seja, qual que é a unidade disso? Pode colocar aqui unit, por exemplo, que eu só estou contando em unidades. E a minha segunda variável, da mesma maneira, eu vou colocar aqui um ID para ela. E aí que fica interessante, né? No Data Source Name, se eu colocar válvula, então eu ainda estou associando ao a mesma fonte de dados. Então, imagina que eu tenho 15 válvulas, então é até interessante eu botar aqui um válvula 01. Então, imagina que a minha máquina tenha 15 válvulas, ou ela tenha 15 motores. Se eu usar o mesmo Data Source Name aqui, idêntico nos dois, ele entende, né, que eu estou agrupando esses dados e são referentes ao mesmo dispositivo. Se eu tivesse alterado o nome aqui, por exemplo, válvula 02, aí eu poderia colocar novamente todas essas mesmas informações, contador de ciclo, int, unit aqui embaixo, e ele já faria a separação. No meu caso aqui, o meu segundo quesito vai ser a pressão. Agora ele vai ser um tipo real. Então, por que ele é real? Ou melhor, ele vai ser um tipo double. Por que é double e não real? Porque aqui essas informações elas têm que estar idênticas às informações do MindSphere. Então, existe um descritivo ali no site do suporte onde fala qual que é a correlação. Então, aqui no caso, tem que ser double. E aqui a unidade vai ser o bar, né, já que a gente está falando de pressão. Então, eu só vou configurar esses dois dados. Então, terminei aqui. Eu posso separar aqui e abastecer também aqui no meu Data Source com o meu vetor. Então, eu tenho que usar o vetor e não a DB inteira como foi feito anteriormente. E agora eu vou adicionar a minha última DB, Communication. Vamos procurar esse bloquinho aqui, MCFB Communication. Então, eu quero uma instância do meu MCFB Communication. Eu vou dar um OK. Ele já trouxe aqui para mim, então até vou de novo agrupar eles no mesmo grupo aqui. Então, ele traz toda aqui a parte de configuração, do onboard, offboard e tudo mais. Então, adicionado aquele bloco lá também do Instance MCFB Communication, simplesmente puxo ele aqui e linko também ao meu bloco. Então, agora eu tenho que abastecer o meu bloco com os valores que eu gostaria de enviar. Então, como que eu vou fazer isso? Então, lembrando que, assim, nesse Data Source Model, né, no primeiro momento, a gente só configurou a estrutura da variável. Então, de onde ela está vindo, qual é o nome dela, qual é o tipo de dado. E agora eu preciso realmente dos valores efetivos. Essa é a parte aqui, como que eu vou fazer? Eu vou puxar aquela DB que eu já criei com dados simulados e eu vou abastecer aqui. Então, o meu contador lá de operação da minha válvula e também com a pressão dela. Então, beleza.
Só que agora vem o detalhe que é, eu tenho aqui 6 valores para ser enviados, então vocês podem até ver que eu estou com um erro aqui de network, mas eu só quero enviar 2. Ou se não, o contrário, eu tenho 6 valores aqui, eu gostaria de enviar 20. Então esse processo ele é um pouco mais manual. Então eu tenho que vir aqui na parte de cima com as variáveis internas do meu bloco e ajustar aqui manualmente. Então vocês estão vendo ali que eu tenho os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu venho aqui com os valores 3, 4, 5, 6 e deleto eles manualmente. Depois disso, esse bloco aqui agora ele vai começar a me gerar um erro aqui embaixo, né? Porque o programa foi feito pensando em todos eles. Então eu também vou ter que vir aqui manualmente e retirar eles. Então você pode ver que aqui ó, o data source 0 e 1 eu não tenho nenhum erro. E a partir aqui até o 6 eu vou ter o erro. Então a gente também vai deletar todos eles. Então eu venho aqui, copio todo esse bloco aqui correspondente ao valor 3 do delete. Copio todo esse bloco aqui correspondente ao valor 4, delete. Copio todo o bloco ao valor 5, delete. E copio toda essa parte aqui, delete. Posso ajustar aqui as linhas manualmente. Pronto. Então agora eu só tenho a parte correspondente aqui à associação, né? Fazer instanciamento do meu valor 1, instanciamento do meu valor 2 e o check de erro ao final do processo de cada um para ver se deu tudo certo. Se eu voltar agora para o meu AB1, o meu bloco ele vai estar diferente. Venho aqui com o botão direito, dou um update block call, ele já vai atualizar o bloco somente com 2 valores. Então agora eu posso compilar esse programa. E ao final aqui tudo certo. Agora a gente começa a fazer os ajustes dentro do Mindsphere. Então, esse foi todo o trabalho de software que você vai ter que ter. Agora, a última coisa que a gente tem que fazer no lado do PLC é importar o certificado do Mindsphere aqui para dentro. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui na nossa conta, né? Então você tem que ter acesso aqui à conta. Aperta aqui um F12. E a gente vem aqui na parte de segurança. Então ele tem essas várias abas. Eu venho aqui na parte de segurança. E veja aqui, ó, clico aqui em View Certificate. Ele vai me trazer as informações do certificado de conexão. Então é esse cara aqui que a gente vai precisar. Então ele me traz esses 2 certificados aqui. Eu posso clicar aqui em View Certificate, Certification Path, ou melhor, Details, Copy to File, vou dando o meu Next, Next, procuro aqui o meu File Name. Vamos criar uma pasta rápida aqui, só para facilitar. Então, certificados. Dou um nome para ele. Por exemplo, aqui C1 Mindsphere. Dou um Save. Next. Finish. Então, ele já exportou aqui o primeiro certificado. Agora eu venho aqui no segundo e faço o mesmo procedimento. Details, Copy to File, Next, Next. Vou na mesma pasta de certificados. Copio aqui o nome, agora eu vou botar um C2, por exemplo. Dou um Save, Next, Finish. Ok. Então já consegui exportar os 2 certificados, posso fechar essa aba aqui. E como que eu trago esses certificados para dentro do meu PLC? Eu vou vir aqui em Security Settings e vou clicar em Settings. E a partir desse momento eu vou proteger esse projeto. Então tem que ter um cuidado aqui que é o seguinte. Você vai ter que criar um usuário e uma senha para proteger o seu projeto. E você não pode de maneira nenhuma esquecer quais são esses dados, senão depois você não vai conseguir abrir o seu projeto. Então toda vez que eu tentar abrir o meu projeto no futuro, ele vai me pedir essa autenticação. Então eu já criei aqui um usuário admin com a senha que eu sempre utilizo. Então tome esse cuidado, porque senão esse projeto será perdido. Eu falo até por experiência própria, porque eu já perdi uns projetos assim.
Aí agora eu consigo vir aqui, né, criado então esses meus usuários, eu venho aqui em Security Features, Certificate Manager. Então agora eu vou vir aqui em Trusted Certificates, em Root Certificate. Então aqui no finalzinho da minha aba, clico aqui em Import. Trago meu certificado C1, então ele já trouxe ele com o nome correto. Trago meu certificado C2. Então feito isso, agora a gente vai vir no nosso PLC e vai importar esses certificados também. Como que eu faço isso? Clico aqui no meu PLC, na minha configuração do hardware, no meu device view, e venho aqui em Protection and Security, Certificate Manager, e vou colocar aqui Use Global Security Settings for Certificate Manager. Pode dar um OK. E agora a gente vai lá embaixo, aqui no meu Certificates of Partner Devices, Add New, e a gente coloca os dois certificados que a gente importou. Então, CoVEDS Root, e o abaixo dele aqui também, o Global SSL. Eu vou deixar aqui aberto porque a gente vai precisar do número do certificado aqui depois. Então agora eu estou aqui na tela inicial do MindSphere, e a primeira coisa que eu vou ter que fazer é ir no meu Asset Manager e criar o meu novo asset agora que eu vou começar a enviar os meus dados. Então eu vou vir aqui no meu Aspects e vou criar um aspect novo. Então eu vou dar um nome para ele. Então esse aspect vai ser aqui WebSerie MindSphere. E eu vou adicionar duas variáveis a ele. Então essas duas variáveis são aquelas mesmas variáveis que eu criei. Os nomes aqui não precisam ser os mesmos, tá? Porém, então, por exemplo, contador de atuação. Porém, os tipos de variáveis têm que ser idênticos e as unidades também. Então, eu tenho que vir aqui e escrever unit. Aí eu adiciono mais uma variável. Opa, aqui então eu não posso ter o nome separado, não posso usar espaço, ou tenho que usar um underline. Vou colocar um underline aqui. E no meu caso aqui de baixo vai ser minha pressão da válvula. E aí novamente tenho que colocar aqui um double. E aqui também selecionar o bar como unidade. Então qual cuidado tem que ser tomado aqui? Esse tipo, o meu aspect, ele pode ser editado para adicionar novas variáveis depois, porém ele não pode ser editado para excluir as variáveis já existentes. Então, gasta um tempo pensando em qual é o nome da variável correto, qual é o tipo de variável, qual a unidade certinha, porque uma vez que você salvou ele, não é possível alterar. Só adicionar variáveis, mas não alterar as existentes. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, o type agora, né, já criado meu aspect, eu vou criar meu type. É como se meu type ele fosse uma máquina qualquer que eu gostaria aqui de adicionar esse tipo de variável que eu criei. Então, pensa ali que eu tenho uma máquina, tenho diversas máquinas com válvulas e motores, e aí agora eu vou consumir esses aspects que eu criei, né, que são um tipo de variável, dentro aqui do meu basic aspect. Então, eu vou criar aqui um type, e eu vou chamar ele de da minha máquina, máquina exemplo WebSerie. E aí eu adiciono os aspects que eu desejo utilizar. No meu caso aqui, somente o aspect ali que eu criei da WebSerie MindSphere. Vocês vão ver que aqui ó, ele já trouxe as duas variáveis que eu tinha criado. Então vou dar um save. E agora eu vou vir no meu asset. Então essa daqui que é a parte mais importante aqui para a gente. Então no meu asset eu vou vir aqui dentro da minha conta que eu já tenho, né? Dentro do meu subtenant. E vou criar então vocês podem ver aqui que tem um Mind Connect FB1500, não é ele que deve ser utilizado, tá? Isso daqui era no Mind Connect FB1500 antigo. Eu venho direto no meu Mind Connect lib e dou um create. Aí eu poderia colocar aqui que é meu asset, esse asset meu aqui é o meu S7500. Então ele já vai me trazer aqui. Eu poderia me estender aqui colocando a localização dele e tudo mais.
Eu não vou gastar muito tempo com isso, que não é o foco. Então também as variáveis associadas. E aqui os aspects que ele já vem pré-configurado, que seria conectado, a última vez que foi atualizado, está online ou não. Então ele já é um aspect que já foi criado, com isso a gente só está reutilizando. Vou dar um save aqui. Então uma vez que meu asset foi criado, agora eu tenho que criar um child asset para ele, que vai ser justamente aquela máquina exemplo que a gente criou. Porque ela que vai conter as informações da variável. Então volto aqui para minha máquina exemplo e vou dar um save. Então, o que é interessante agora, né? Então, eu estou dentro dele aqui. Vocês têm aqui a parte dos aspects já criados, né? Se está desconectado, no meu caso aqui eu estou desconectado. E eu venho aqui, ó, clico nessa setinha. E vou pedir para ele gerar para mim. Vou usar aqui o meu Shared Secret, então tem as duas modalidades. Eu vou usar um Shared Secret, que eu uso uma chave de 256 bits. Então agora a gente vai ficar aqui com a nossa Generate Onboarding Key. Então esse Generate Onboarding Key ele vai ter todas as informações que a gente precisa agora para poder levar para o nosso PLC. Então vamos ver aqui, ó. Se nós voltarmos aqui no nosso PLC, na nossa DB lá de comunicação, melhor, de configuração, vocês vão ver que ele vai pedir aqui para a gente. Vou expandir aqui. Então, lembra lá que a gente preencheu a nossa conexão. Então, ele vai pedir a nossa agora URL para o Mindsphere. Onde que ela está? Justamente aqui, ó, base URL. Então, dá para ver aqui que ele traz essa base URL. Só copiar. E colar ela aqui. Então, vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de ver. Copiei e colei meu URL. E aí agora ele vem aqui no meu Certificate Ref, ele vai pedir justamente o certificado. Se a gente voltar aqui, é justamente esse certificado aqui, o nosso Root Certificate. Então, número 3. Eu venho aqui e escrevo aqui nele 3. Aí agora eu tenho o meu IAT, que é o meu Initial Access Token from Mindsphere. Então, o que seria esse IAT? Ele é justamente a chave inicial que a gente manda para o Mindsphere para conseguir se autenticar dentro do Mindsphere. E aí, após disso, ele consegue ter uma chave permanente e consegue se conectar diretamente. E aqui também a informação do meu tenant, que se eu voltar aqui eu também tenho. Então, eu vou vir aqui no meu tenant, eu tenho aqui o digiForbra. Eu consigo copiar aqui. E pronto, isso é tudo que eu preciso fazer. Agora eu vou fazer então um download para o meu PLC, com essas informações. Eu vou ir agora online. Vejo se tudo realmente está certinho, tudo certinho. Posso ir lá no meu OB1. Então é até interessante a gente vir aqui no nosso simulador de dados para vocês verem que, de fato, eu tenho meus dados sendo gerados aqui de maneira automática. E agora o interessante de ver é, aqui eu vou até dar um close aqui, então eu já copiei todas as informações do meu PLC, e ele está aqui como boarding status. Então eu vou vir aqui, vou ficar online. E vou vir aqui no meu Enable. Mandar ele para 1, meu bloco ficou em busy, ele está lá tentando fazer a autenticação. Você pode ver aqui que já mudou o status para Onboarded. Então, a partir de agora, se eu for no Mindsphere, e vou dar aqui, ó, já consigo ver ele Onboarded, Connected. No Mind Connect Lib, clicar nele, olha que interessante. Aqui, ó, eu tenho todos os meus... Lembra lá da minha variável que eu criei, chamada contador de ciclo e pressão? Então, ele enviou esse data source para cá, com o data point ID aqui de 01 e 02, que eu tinha colocado, e o tipo de dado que é int double e as unidades.
O que eu tenho que fazer para conseguir agora consumir esses dados nos meus aplicativos do Mindsphere? Eu tenho que fazer um data mapping neles. Ou seja, esse aqui é o dado do meu asset e eu preciso linkar ele. Então aqui eu consigo fazer o link das minhas variáveis. Então se eu procurar agora no meu child asset lá criado, máquina exemplo, eu vou ter as minhas variáveis. Então tem meu contador ali, atuação. Vocês podem ver que como o tipo da variável bateu e a unidade bateu, eu consigo dar um accept e ele vai linkar. E se eu vier aqui na minha parte da pressão, ele também vai linkar. Então, a partir de agora, eu peguei os dados que estão chegando nesse meu asset, ou seja, na minha Mind Connect Lib, que está me permitindo me conectar ao Mindsphere, e eu estou conectando ele aos meus aspects conhecidos. Então, com isso, eu vou conseguir agora consumi-los dentro dos meus aplicativos. Então, agora eu já posso voltar aqui para a tela inicial do meu Mindsphere e clicar, por exemplo, no aplicativo chamado Fleet Manager. Navegar aqui dentro da minha estrutura. Então, venho aqui no Mateus, clico aqui na setinha, consigo ver que o meu 1500 está online, então tem aqui um status true. Clico de novo na setinha, seleciono minha máquina exemplo e eu já consigo ver aqui os meus dados. Então, se eu der um zoom aqui maior, eu consigo ver aqui os dados que estão sendo aquisitados no meu PLC e sendo publicados. Então, diretamente do meu PLC usando os blocos, eu já consigo publicar eles.